Para o educador físico Demóstenes Ribeiro, que vai bater um papo com a gente, falar do tema atividade física em tempos de pandemia. Antes, mandar aqui um alô muito especial a Fabiana, que nos acompanha pelo canal do YouTube, a Solange Santos, o William Antunes, o amigo Dinho de Pilão Arcado, Bahia, e também pessoal lá de Remanso da Bahia. Muito bem, aqui conosco o educador físico, professor Demóstenes, que eu já conheço há muito tempo mesmo. Sou um pouquinho mais novo que ele, mas tenho acompanhado também o trabalho que ele desenvolve pelas redes sociais. Demóstenes, boa tarde, seja bem-vindo à nossa rádio, à sua terra natal, São Raimundo Nonato. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes da nossa querida Serra da Capivara, Rádio Serra da Capivara. Uma grande satisfação poder estar aqui nessa tarde de sábado para bater um papo, né, sobre atividade física, sobre de que forma você fazendo uma atividade física você pode passar por esse momento tão complicado de pandemia que estamos vivendo. Eu sou daqui de São Raimundo Nonato, né, embora já tenha ido para Teresina desde muito cedo, mas sou daqui, gosto demais daqui de São Raimundo Nonato. Sou formado em Educação Física, eu tenho pós-graduação em Fisiologia e Treinamento Esportivo, tenho pós-graduação em Gerontologia, que é a ciência que estuda o processo de envelhecimento, e tenho uma terceira pós-graduação, Sérgio, em aspectos da medicina esportiva, que são de que forma é que você vai tratar com casos de clientes, por exemplo, com diabetes, com hipertensão, com obesidade, não, são os casos complicados. Como você lidar com os casos complicados? Então, eu tenho muito tempo já de estrada, são mais de 33 anos de serviço prestado, né, em Teresina e no Piauí como um todo, porque a informação acaba chegando, né, com essa questão de rede social, de internet, não somente no Piauí todo, mas como no Brasil todo, no mundo todo. Demóstenes, eu te pergunto, qual a importância do educador físico na vida das pessoas? Eu costumo dizer assim, que o educador físico ele é um agente transformador da vida das pessoas. E o que me fascina na minha profissão, sério, é exatamente isso. Porque a gente, profissional da educação física, que você também é um profissional da educação física, você sabe disso, que através do movimento a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Você pode, através da atividade física, fazer com que a pessoa goste mais dela mesma, você pode fazer com que ela durma melhor, você pode fazer com que ela diminua a chance de ter uma diabetes, de ter um colesterol alto, de ter uma pressão alta, de ter um risco de obesidade também alto. Enfim, a atividade física ela é uma ferramenta assim, importantíssima para a vida das pessoas. Até mesmo porque a Organização Mundial de Saúde trata o sedentarismo como um mal do século. E hoje está muito forte essa questão de rede social, né? Hoje você passa, praticamente todo lugar que você passa, o povo está com um celular na mão, está com um notebook na mão, né? As pessoas estão se movimentando cada vez menos, né? E as pessoas vão pagar um preço por essa falta de atividade física. Então é importante que a gente esteja sempre ressaltando a importância da atividade física como meio de promoção de saúde. E o que é interessante, Sérgio, é que não precisa nem você fazer muita coisa. Logicamente que o ideal seria que você pudesse ir para uma academia, fazer uma avaliação física, ser acompanhado por uma equipe, né, um nutricionista, um educador físico, para que fizesse uma prescrição, ou melhor, para que ele faça uma prescrição do seu treinamento. Essa seria a situação ideal, só que não é a real. A grande maioria das pessoas não pode ir para uma academia, então é importante que a gente passe a informação de uma forma mais geral, de uma forma mais global, para que a gente não preste um desserviço. Porque se eu chegasse aqui e dissesse, antes de fazer o exercício, primeiro você tem que ir no médico, você só pode fazer exercício se for acompanhado por um profissional da educação física, desta forma eu estaria prestando um desserviço, porque eu sei que não é assim, a realidade da grande maioria das pessoas. E os estudos comprovam, principalmente estudos do Cela Physics, que é o maior centro de pesquisa da América Latina, que fica em São Caetano do Sul, que se você acumular em média 30 minutos diários de atividade física,
já é suficiente para você ter uma boa saúde. E essa atividade física pode ser das coisas mais simples do dia a dia. É indispensável colocar na rotina da pessoa essa atividade física. Exato. A pessoa tem que criar o hábito de gastar calorias. Por que a pessoa engorda? Porque ela ingere bem mais calorias do que o que ele gasta. Então, com essa questão de internet, redes sociais, as pessoas estão se movimentando menos. E essas pessoas vão pagar um preço por isso. Então, é importante que as pessoas tenham um estilo de vida ativo. E o que é um estilo de vida ativo? Por exemplo, eu cheguei aqui no prédio da Rádio Serra da Capivara. Se tivesse um elevador, eu viria mesmo assim pela escada. Porque é importante que você crie o hábito de gastar energia. E olha que eu subo essa escada aí umas 10 vezes ao dia, viu? Isso conta. Né? Por exemplo, passear com o seu cachorrinho, lavar um carro, cuidar de um jardim, tudo isso conta para totalizar aqueles 30 minutos que vão fazer uma grande diferença. Esses dias uma pessoa me perguntou o seguinte: ô Sérgio, a gente tem que se exercitar, se movimentar, mas quando é jovem, não é isso? Não é desse jeito, né, Demóstenes? Não, de forma alguma. É importante que nós, pais, né, estejamos sempre incentivando nossos filhos, né, para que a pessoa desde pequena crie o hábito de fazer atividade física. Porque depois de adulto, depois de idoso, é mais complicado você se engajar num programa de exercício. Mas se desde pequeno, e principalmente o pai e a mãe, der o exemplo de fazer uma atividade física, a probabilidade do seu filho se engajar é muito grande. Então, você não precisa... Eu costumo dizer assim, que quanto mais avançado você estiver, quanto mais idoso você for, mais necessária a atividade física é. E o que é interessante é que não precisa se fazer muita coisa, né? E é isso que é importante que o profissional da educação física esteja orientando a população, isso passando informação de uma forma mais global. Como, por exemplo, tem um exercício que eu sempre comento quando eu tenho a oportunidade, que é o senta-levanta, que é o agachamento. A gente gasta quantias absurdas para comprar um equipamento caríssimo, para colocar numa academia, para fazer a mesma coisa que o senta-levanta faz. E o senta-levanta você pode fazer, você só precisa ter uma cadeira. Na sua opinião, esse é o exercício mais completo? É o exercício que tem uma aplicabilidade maior no seu dia a dia. Porque se você, por exemplo, por que o idoso tende a ficar cada vez mais parado, mais isolado? Porque ele vai perdendo o padrão de força muscular de membro inferior. Então, quanto menos força ele tiver nas pernas, mais quieto ele vai ficando. Ele fazendo o senta-levanta, a gente fazendo uma campanha para massificar o senta-levanta, ele vai melhorar a força das pernas e dessa forma ele vai se tornar mais funcional. Então, é o exercício. Se eu tivesse que classificar como exercício assim, localizado, na questão de importância, com certeza pela aplicabilidade dele no dia a dia das pessoas, entendeu? Ô Demóstenes, eu te pergunto o seguinte: como você enfrentou e tem enfrentado esta situação da pandemia com relação ao funcionamento da sua academia? Muito pertinente, Sérgio, a pergunta. As academias foram um dos segmentos que mais afetados pela pandemia. Foi um dos primeiros segmentos a fechar e foi um dos últimos a reabrir, né? O Piauí conta hoje com 585 academias cadastradas no Conselho e muitas academias fecharam. Muitas delas tentaram retomar e não conseguiram. Eu mesmo, que tinha 4 unidades, eu fechei 2 unidades. Consequentemente, muita gente ficou desempregada. Exatamente, aí é uma bola de neve, né? E assim, as academias são muito importantes. Eu costumo dizer que as academias fazem parte da solução do problema. As academias não são o problema. Os protocolos seguidos pelas academias, Sérgio, são uns dos mais rigorosos, né? Se você for pegar assim, a questão do distanciamento do equipamento, a questão da higienização, a questão da circulação do ar, a questão de verificação de temperatura. As academias, desde a mais simples, a mais sofisticada da Zona Leste de Teresina, estão seguindo os protocolos. E isso eu tenho percebido até mesmo nas academias do interior, academias simples, mas assim, os gestores das academias estão muito comprometidos com essa questão de
de zelar pela saúde, pela segurança, tanto do cliente quanto dos colaboradores. Então, as academias estão preparadas, sim, para receber os clientes, para continuar prestando o serviço de saúde. E aqui é importante lembrar que um estudo que foi feito nos Estados Unidos pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, eles comprovaram que o grau de transmissão do Covid por contato em superfície é baixo. E, assim, as pessoas têm muito receio de irem à academia por conta de pegar no aparelho. Tá? Então, é importante que essa informação seja repassada para as pessoas. E um outro detalhe, Covid não se transmite pelo suor. Então, são 2 pontos que as pessoas têm receio da academia. É a questão do contato, chegar na máquina, pegar numa máquina, com receio de uma outra pessoa ter pego antes. Né? É importante ressaltar, como a pesquisa já frisou, que a transmissão é baixa. Assim como não se transmite suor. Né? No máximo que você pode pegar ali é uma doença de pele, uma coisa assim, mas o Covid pelo suor não se transmite. É importante isso que você está falando, porque eu cito no meu caso, onde trabalho em uma academia aqui em São Raimundo, que é a Brasforte Academia, e que eu tenho certeza que as demais academias aqui da cidade estão seguindo esses protocolos que são exigidos, que é o uso da máscara, o álcool, não é? A higienização dos equipamentos, o distanciamento, a quantidade de pessoas por horário, tudo isso está sendo seguido à risca. Está sendo seguido à risca, o CREF também está fiscalizando essa questão, né, orientando os profissionais da educação física. A gente também tem as orientações da ACAD Brasil, que é a Associação das Academias do Brasil. Enfim, as academias são ambientes seguros para que as pessoas possam fazer sua atividade física de forma saudável. Se você fazendo por conta própria já tem benefícios, imagine uma academia em que seus exercícios serão controlados. São controlados por um profissional da educação física. Então, isso é muito importante que esteja assim, bem claro na cabeça das pessoas. Demóstenes, você na capital piauiense é um profissional muito conhecido, de referência. Você falou há poucos instantes a respeito do Conselho. Na sua opinião, como você tem visto aí a atuação do Conselho Regional de Educação Física? O Conselho, o papel dele é muito importante, que é o papel de fiscalizador. Agora, o que eu entendo é que deveria haver uma prestação de contas por parte do Conselho do que a gente paga. Do que a gente paga como profissional e do que a gente paga como empresa. Né? E eu gostaria de entender por que eu tenho que pagar como empresa, enquanto que a grande maioria das outras profissões você não paga como empresa. Por exemplo, se você é um contador, você tem a sua anuidade, você paga como contador, pessoa física, mas se você abrir o seu escritório, você não paga anuidade para ter um escritório de contabilidade. Por que a academia eu tenho que pagar uma anuidade? Tem que pagar 2 vezes? Pago 2 vezes. Sabia disso não? Sei sim. Pois é, então é importante o papel do CREF, né, no sentido de fiscalizar o exercício legal da profissão, né, mas assim, eu sou assim, meio veaco em relação a isso. Eu acho que deveria ter uma prestação de conta, que eu tenho curiosidade de saber para onde é que vai o dinheiro que eu estou pagando. Acho entendeu? que todo mundo Acho tem. que todo mundo, entendeu? E uma outra, assim, digamos assim, uma queixa que eu tenho do CREF, falando mais como representação dos colegas, né, das academias, principalmente no interior, é a forma como as academias são abordadas. Né? Isso é um relato quase que geral, que a forma como os fiscais chegam nas academias... Com polícia e tudo. É um negócio assim, muito agressivo. Entendeu? Eu acho que não precisaria ser dessa forma. A gente poderia ser mais tratado assim, de forma mais humanizada. Né? Então, eu tenho essa queixa em relação ao CREF. Demóstenes, você falava, antes da sua participação ao vivo, a respeito de eventos esportivos, a importância, né, de se realizar eventos esportivos. Você tem feito isso na capital? Tem pretensão de realizar aqui em São Raimundo? Sim, Sérgio, eu estou criando agora, na fase final de criação da Associação dos Professores da Educação Física do Piauí,
da qual eu vou ser o presidente, e através dessa associação eu vou estar realizando eventos na área de atividade física, sempre voltado para promoção da saúde, né, envolvendo grande massa de pessoas, assim como a questão do esporte. O esporte é uma ferramenta que nós, profissionais da educação física, temos, que assim, muito importante, né, para zelar pela saúde da população, para engajar o jovem num programa de atividade física, num programa de esporte que ele tem afinidade, para que dessa forma ele diminua a chance dele entrar num grupo de risco, por exemplo, para o uso de drogas, questão da própria interação social, né? Então, o esporte é uma ferramenta muito importante e eu, através da associação, vou trabalhar muito nesse sentido, porque eu acredito muito no poder que o profissional da educação física tem como agente de transformar a vida das pessoas. E o mais interessante é que não precisa fazer muita coisa, você não precisa de grandes investimentos. Não estou falando aqui de construir pista de atletismo, construir ginásio poliesportivo, não. No máximo que você vai fazer é uma reforma, um ajuste, entendeu? E você ainda pode buscar parcerias com o setor privado. Imagine aí, essa quadra que estava passando bem aqui, vindo para cá, e ver essa quadra aqui, né, aqui X com o Banco do Brasil, né? É uma quadra que eu tenho recordações muito bacanas do tempo, não sei se era dos gatões. Do tempo dos gatões, time dos gatões, que tem as competições. Você movimentava a cidade todinha, cara. O Disseu, meu irmão, jogou nos gatões, acho que você conheceu. Rapaz, conheci ele jogar nos gatões. O Disseu, o Renão, o Beto, o Ari Carlos. Pois é, cara, isso aí que precisa, o Afrânio. Isso aí precisa ser retomado, entendeu? Que é uma coisa bacana, você envolve a cidade toda numa atmosfera saudável, entendeu? Porque se você vai participar de uma competição, certamente você vai ter mais cuidado de ter uma alimentação melhor, de não beber, de não fumar, você vai entrar numa outra vibe, digamos assim. Então, um projeto muito bacana isso aí. Demóstenes, a gente escuta muito falar atualmente que as pessoas estão morrendo quando são acometidas pela Covid-19, pela baixa imunidade. Qual a importância da atividade física para elevar essa imunidade? Sérgio, é fato que a atividade física aumenta seu sistema imunológico, né? Aumenta suas defesas naturais. E a questão da atividade física é fundamental para esse eventual embate que você possivelmente venha a ter. Então, o que vai ser determinante, se você, falando de uma forma mais agressiva, se você vai escapar ou não, depende do seu sistema imunológico. O que acontece, como eu vejo hoje? As pessoas em pânico por conta do Covid. E quando você está em pânico, as suas defesas naturais diminuem. Então a pessoa já é sedentária, já está com sobrepeso, já é diabética e ainda entra em pânico, então isso complica muito. Então as pessoas devem estar conscientes, se preservarem no sentido de usar máscara, de fazer a higienização, manter distanciamento, mas a vida tem que continuar. E a atividade física é fundamental nesse processo. E o que é interessante é que, mais uma vez, não precisa nem fazer muita coisa. As pessoas só precisam se movimentar mais. E isso que eu estou falando aqui não é, digamos assim, conversa fiada, não. São vários estudos que comprovam isso aí. Quanto mais você se movimentar, melhor, mais forte serão as suas defesas naturais. E se você vier a entrar num embate, num confronto com o vírus, você vai, digamos assim, passar de boa pela situação. Então é fundamental a prática da atividade física, seja ela qual for. A atividade física ideal é aquela que você goste, porque se você não tiver afinidade com o exercício, dificilmente você vai perdurar, você vai realmente se engajar. Eu te acompanhando pelas redes sociais, pude observar que nas últimas eleições você se candidatou a vereador em Teresina, com o objetivo de estar representando, né, os educadores físicos. Como foi essa experiência? Paz, assim, eu tenho um fascínio pela minha profissão. E eu tenho certeza, Sérgio, que eu posso interferir muito na vida das pessoas através da informação, através da orientação da atividade física. Eu me sentia muito limitado de
de fazer isso, de ajudar as pessoas somente no âmbito particular, que é a questão das academias, né? Lá de Teresina. E eu vi na política uma opção, uma alternativa de eu assim, extravasar esse projeto de ajuda, entendeu? Que a atividade física, você, com projetos simples e baratos, você consegue mobilizar uma grande quantidade de pessoas, você consegue transformar a vida de muita gente. Por exemplo, a questão do Senta-Levanta. É uma atividade extremamente simples, que se a pessoa fizer aquilo ali sistematicamente, ela vai melhorar a saúde e qualidade de vida dela. Então, eu vi na política, né, eu me candidatei a vereador, não fui eleito ainda, mas o projeto político continua. Eu acredito muito no papel do profissional da educação física e vai dar certo. Em 2020. 2022. E 22, retifico. 2022. É um projeto que já está em construção, né? Através da atividade física, né? Através do esporte. Então, as pessoas que tiverem alguma afinidade com atividade física,